Olá! Neste vídeo estudaremos mais um importante elemento do projeto de um sistema de informação, o projeto de banco de dados. Para isso, retomaremos alguns aspectos conceituais a respeito da modelagem de dados, passando por seus principais elementos, e, por fim, veremos como melhor descrevermos um dicionário de dados dentro de um projeto de software. Lembrando que vocês já tiveram uma disciplina específica sobre o assunto, vamos relembrar aqui apenas alguns pontos essenciais para a compreensão do nosso conteúdo. Primeiramente, precisamos resgatar a seguinte pergunta: o que é um banco de dados? Por que ele é tão importante para um sistema de informação? Você se recorda? Então vamos lá. Podemos definir um banco de dados como uma coleção de dados relacionados, fatos conhecidos que podem ser registrados e que possuem um significado implícito. Mas será que qualquer coleção de dados é um banco de dados? A resposta é não. Ou seja, apesar de todo banco de dados ser uma coleção de dados, nem toda coleção de dados pode ser chamada de banco de dados. É necessário que haja uma relação entre os dados. Vamos entender um pouco melhor o porquê disso. O banco de dados é um elemento essencial para qualquer sistema de informação, pois é ele que permite o armazenamento dos dados operacionais para que, a partir do seu processamento, o sistema possa transformá-los em informação. Na operação de qualquer sistema de informação, podemos dizer que ocorre um processo cíclico, no qual o usuário, em nível operacional, constantemente insere, exclui e atualiza dados no sistema. Esses dados são logicamente organizados e fisicamente armazenados, seja localmente, em disco rígido, seja remotamente, em servidor na nuvem, por exemplo. A partir do seu processamento, o sistema transforma esses dados em informação, que retornam ao usuário e permitem a tomada de decisão dentro do escopo atendido pelo sistema. Ou seja, o banco de dados é elemento primordial no processo de tomada de decisão estratégica, e sua integridade é fundamental para que isso ocorra. Um banco de dados representa um aspecto do mundo real, às vezes chamado de mini-mundo, ou seja, é um recorte do mundo real a ser representado, uma abstração da realidade. Tem um significado associado ao negócio que será atendido pelo sistema. Seu projeto, construção e povoamento têm um propósito específico. Lembra do nosso exemplo do supermercado quando estudamos a análise de requisitos? Olhando novamente para essa situação, percebemos que o nível operacional do mercado, ou seja, os operadores de caixa e o departamento administrativo, são responsáveis principalmente pelo gerenciamento dos dados, ou seja, eles inserem, alteram e excluem constantemente os dados no banco. A partir de tais dados, o nível gerencial gera informações que lhes permitem a tomada de decisão para a melhor administração do negócio. O banco de dados em questão está fortemente associado ao negócio atendido, ou seja, ao escopo, que no caso é o supermercado. A partir dessa revisão conceitual, vamos retomar o entendimento sobre banco de dados relacional, modelo ainda predominante no desenvolvimento de sistemas de informação e adotado também nos nossos estudos. Vamos lá? Um banco de dados relacional armazena dados em tabelas. Neste exemplo, temos uma tabela que armazena dados de veículos. Cada veículo possui código, marca, modelo, ano, valor, quantidade de portas e tipo de combustível. Tabelas são organizadas em colunas, e cada coluna armazena um tipo de dados, inteiro, números reais, strings de caracteres, datas, etc. Os dados de uma simples instância de uma tabela são armazenados como uma linha. Em outras palavras, cada linha de uma tabela representa uma ocorrência, um registro daquela tabela. Nesse exemplo, temos 7 registros, ou seja, 7 instâncias de veículos. Cada uma representa um veículo do mundo real, cujos dados foram inseridos no sistema. Aprofundando agora nosso exemplo, vamos inserir mais 2 tabelas e analisar suas relações. Agora, além da tabela que guarda os dados de veículos, temos uma tabela que armazena os dados de clientes e outra que armazena dados de vendas. Mas qual a relação entre elas?
Vejamos. Perceba que todas as tabelas possuem um campo cujo valor individualiza um registro, ou seja, possui um valor único dentro da tabela. É esse campo que permite a não duplicidade de dados em uma tabela e o chamamos de chave primária. Assim, a chave primária é o conceito mais básico relacionado à organização em um banco de dados. Toda tabela possuirá uma e somente uma chave primária. Essa chave é utilizada como identificador único da tabela, sendo representada por aquele campo que não receberá valores repetidos. Olhando agora com mais atenção para a tabela venda, percebemos que existe um campo chamado veículo, cujos valores possuem uma relação direta com a chave primária da tabela veículo, ou seja, o valor do campo veículo na tabela venda permite ao sistema identificar todos os seus dados na tabela veículo. Da mesma maneira, existe uma relação entre o campo cliente na tabela venda e a chave primária na tabela cliente, ou seja, o valor do campo cliente na tabela venda permite ao sistema identificar todos os seus dados na tabela cliente. Assim, a referência em uma tabela a uma chave primária de outra tabela, damos o nome de chave estrangeira. São as chaves estrangeiras que estabelecem os relacionamentos entre as tabelas, daí o nome de banco de dados relacional. Em outras palavras, um banco cujos dados possuem relações entre si. Para melhor entendermos na prática as relações existentes em um banco de dados, vamos analisar algumas situações nesse exemplo. Primeira situação. Se quisermos acessar os dados do registro 202 da tabela venda, perceberemos que, se olharmos apenas para o registro em si, não teremos todos os dados necessários para a total compreensão da venda acessada. Assim, é fundamental a análise das demais tabelas por meio das chaves estrangeiras estabelecidas. Dessa maneira, olhando para o campo cliente na tabela venda, cujo valor é 101, conseguimos acessar a tabela cliente e descobrimos que o cliente envolvido na venda é o Pedro Anache, pois sua chave primária corresponde ao valor 101. Logo, conseguimos acessar todos os dados do cliente envolvido na transação. Da mesma forma, olhando agora para o campo veículo na tabela venda, acessamos o registro correspondente na tabela veículo e, assim, sabemos que o carro envolvido na transação é um HB20 2013 e, assim, também temos acesso a todos os demais dados do veículo comercializado. Isso só foi possível graças às chaves estrangeiras estabelecidas. Em síntese, sabemos agora que a venda 202, ocorrida no dia 17 de dezembro de 2020, foi realizada para o cliente Pedro Anache, que adquiriu um Hyundai HB20 ano 2013 em 24 parcelas. Queremos agora saber quais vendas foram realizadas para a cliente Sofia Santos. Acessando seu registro na tabela cliente, identificamos que sua chave primária é a 102. Agora, basta percorrermos a tabela venda e selecionarmos todos os registros cujo campo cliente tem o valor 102, e assim selecionamos as vendas relacionadas a cliente. Olhando agora para os valores do campo veículo, conseguimos percorrer a tabela correspondente e, dessa maneira, descobrimos que a cliente Sofia Santos adquiriu 2 veículos, sendo um Ford Fiesta em 2 de março de 2019 e um Fiat Uno em 2 de maio de 2021. Viu como é fácil assim? Por fim, vamos a mais um exemplo. Agora o desafio é descobrir quais clientes adquiriram um veículo Hyundai HB20 ano 2013. Vamos lá? Acessando o seu registro, descobrimos que sua chave primária tem o valor 6. Assim, percorremos a tabela venda, selecionando todos os registros cujo valor da chave estrangeira seja igual a 6. Descobrimos então 2 registros. Para descobrirmos os clientes, basta agora procurarmos os clientes cujas chaves primárias correspondam aos valores da chave estrangeira. Assim, temos como resposta que o veículo Hyundai HB20 ano 2013 foi adquirido por 2 clientes, Pedro Anache e Cláudia Pedroso.
Viu como é fácil quando temos as chaves estrangeiras? Em seus estudos, tente fazer outros tipos de busca nesse exemplo, aprofundando mais os seus conhecimentos. Tenho certeza que você conseguirá. Tratando mais especificamente do projeto de sistemas de informação, vamos agora entender como ocorre a modelagem de dados nesse processo. Em um projeto, a modelagem de dados tem por objetivos projetar o banco de dados necessário ao futuro sistema e determinar o modelo relacional a ser construído. Assim, refinando cada vez mais o projeto e avançando cada vez mais rumo à implementação do sistema, relembramos que os casos de uso trazem a modelagem funcional do nosso sistema, ou seja, descreve as funcionalidades. O diagrama de atividades traz a modelagem comportamental do sistema, ou seja, descreve qual será o comportamento do futuro sistema. Agora, precisamos definir como será o banco de dados a ser manipulado, ou seja, precisamos fazer o projeto do banco de dados. O modelo de banco de dados descreve formalmente a estrutura do banco de dados numa determinada etapa do projeto. Sua classificação se dá segundo o nível de abstração utilizado, podendo ser um modelo conceitual, um modelo lógico ou um modelo físico. O modelo conceitual descreve a estrutura de um banco de dados de forma independente de qualquer implementação, ou seja, não estamos preocupados ainda com a sua construção, e sim na representação das relações existentes entre os dados do minimundo a ser atendido. Seu principal representante é o diagrama de entidade e relacionamento, o chamado modelo ER. O modelo lógico descreve a estrutura do banco de dados em função de uma futura implementação. Persegue a implementação ideal e prima pela qualidade. Já temos aqui o modelo relacional, porém ainda sem grandes detalhes. Por fim, temos o modelo físico, que descreve os detalhes de armazenamento dos dados e das formas de acesso a esses dados. Visa garantir a implementação possível e prima pelo desempenho. É derivado a partir do respectivo modelo lógico e será o modelo a ser apresentado por vocês no nosso trabalho prático. Vamos agora colocar a mão na massa e projetar nosso banco de dados? Para os nossos estudos, recomendamos o uso da ferramenta DB Designer, de código aberto e disponível para download gratuito. É uma ferramenta de fácil entendimento e utilização, mas sinta-se à vontade para usar a ferramenta que mais lhe agradar, ok? Como identificar as tabelas necessárias? O nosso ponto de partida serão os casos de uso operacionais, ou seja, aqueles casos de uso que prevêem as funcionalidades que manipulam dados. Olharemos para esses casos de uso para tentarmos identificar nossas potenciais tabelas. Tomemos como exemplo o seguinte diagrama de casos de uso. Primeiramente, nós temos que olhar para os casos de uso do tipo manter, pois eles representam o gerenciamento de dados no sistema. Então, nós temos aqui nesse exemplo o manter funcionário, manter produto, manter fornecedor, manter compra, manter cliente e manter pedido. Todos esses dados que são manipulados, que serão gerenciados pelo sistema, representam potenciais tabelas. Além disso, nesse exemplo, nós temos o realizar pagamento, indicando que será necessário o armazenamento dos pagamentos, assim como um cadastrar entrega, que também indica a necessidade do gerenciamento de dados de entrega. Por fim, nós olhamos também para o autenticar o usuário, porque se você vai permitir a autenticação de usuário, em algum lugar o dado de acesso desse usuário deve estar armazenado. Isso também indica uma potencial tabela. Você pode perguntar, e os relatórios? Não serão tabelas também? A resposta é não. Relatório não é tabela. É importante se ter em mente que não se armazena relatório em um banco de dados. Um relatório é sempre resultado de uma busca. A partir do banco de dados, relatórios são gerados. Eles não são armazenados fisicamente como os dados que são manipulados pelos casos de uso de manutenção. Dessa maneira, tomemos os casos de uso para o desenvolvimento do nosso exemplo. Vamos então olhar para os casos de uso manter, e aí nós temos como potenciais tabelas: tabela cliente, tabela compra, tabela fornecedor,
tabela funcionário, tabela pedido, tabela produto, tabela pagamento. Além disso, nós vamos olhar também para o cadastrar entrega, porque entrega passa a ser uma potencial tabela. Temos também a questão do usuário, mas nesse exemplo, como nós teremos uma tabela funcionário, é possível contemplar nessa tabela os dados de acesso de um usuário, tendo em mente que todo usuário é um funcionário. Temos então nossas primeiras tabelas: cliente, pedido, funcionário, pagamento, entrega, produto, compra e fornecedor. É importante observarmos que essas tabelas já estão sendo feitas na ferramenta e devem ser seguidas algumas regras, por exemplo, nomes sem acentuação, sem espaço entre as palavras, sem cedilha. Toda tabela já tem a sua respectiva chave primária, indicado pelo ícone de chavinha amarela. Ok? E aí a pergunta que pode ficar é: de onde saem todos esses atributos? Os atributos saem do entendimento do negócio, da análise de documentos, de notas fiscais, de relatórios da empresa. Ou seja, os atributos são determinados a partir da análise de requisitos já realizada pelo analista. Uma vez identificadas as primeiras tabelas, agora nós precisamos fazer a relação entre cada uma dessas tabelas. Temos então as primeiras relações. É importante destacar que novos campos aparecem aqui, que são as chamadas chaves estrangeiras. Elas são representadas pelo ícone vermelho e a sigla FK ao final de cada atributo, que vem do inglês Foreign Key. As chaves estrangeiras são inseridas automaticamente pela ferramenta a partir do momento em que você define as relações, mas é importante que vocês tenham clareza de como é que se chegou a esse resultado. Vamos lá? Recordando as regras de mapeamento de um modelo relacional, destacamos que é necessário olhar para a cardinalidade das relações para que se entenda melhor como as chaves estrangeiras foram estabelecidas. Nós temos cardinalidade 1 para 1, 1 para n e n para n. No caso do exemplo, vamos começar com a relação entre pedido e pagamento. É uma relação 1 para 1, ou seja, um pedido gera apenas um pagamento e um pagamento é gerado por apenas um pedido. Nesse caso, a regra diz que tanto faz qual tabela vai receber a chave estrangeira da outra, cabendo ao analista indicar isso com base na lógica do negócio. Nesse caso, é mais adequado que pagamento tenha a chave estrangeira para pedido do que o contrário. Assim, nós temos, então, surgindo na tabela pagamento, uma chave estrangeira para a tabela pedido. A mesma relação nós temos entre a tabela pedido e a tabela entrega. Um pedido gera apenas uma entrega e uma entrega está relacionada a apenas um pedido, um relacionamento 1 para 1. Olhando para a lógica do negócio, é mais adequado que a entrega tenha a chave estrangeira para o pedido do que o contrário. Assim, nós temos lá na tabela entrega uma chave estrangeira para a tabela pedido. Agora, olhando para a relação entre cliente e pedido, temos uma cardinalidade 1 para n, ou seja, um cliente faz vários pedidos e um pedido está relacionado a apenas um cliente. Nesse caso do mapeamento, a regra diz que a tabela que tem um n recebe a chave estrangeira para a tabela que tem um 1. Assim, pedido passa a ter uma chave estrangeira indicando o cliente ao qual ele se relaciona. O mesmo ocorre entre a tabela funcionário e a tabela entrega. Um funcionário realiza várias entregas e uma entrega está relacionada a apenas um funcionário. Desse jeito, com a regra do 1 para n, a entrega vai receber uma chave estrangeira para a tabela funcionário. Temos também outra relação 1 para n entre compra e fornecedor. Um fornecedor fornece várias compras e uma compra é fornecida por apenas um fornecedor. Aplicando a regra do 1 para n, compra recebe uma chave estrangeira para a tabela fornecedor.
Agora nós temos uma relação entre produto e compra, que ainda não está indicada no nosso exemplo, porque é um relacionamento N para N, ou seja, um produto está relacionado a várias compras e uma compra está relacionada com vários produtos. Nesse caso, a regra do mapeamento diz que, numa relação N para N, cria-se uma nova tabela cuja chave primária é composta pelas chaves das duas tabelas envolvidas. Vamos ver como isso fica? Temos então aqui o surgimento de uma terceira tabela. Essa tabela tem como chave primária uma chave composta, unindo tanto a chave do produto quanto a chave da compra. Ao mesmo tempo, essas chaves fazem referência às tabelas, ou seja, são chaves primárias e também chaves estrangeiras. Não é recomendado o uso de chave primária composta, pois isso pode dificultar a implementação do sistema. Nesse caso, o ideal é criar uma tabela com uma chave primária simples e fazer o seu relacionamento com as duas tabelas envolvidas. Vamos ver como isso fica? Criamos, então, uma tabela chamada item compra, com uma chave primária simples, própria dela, e faremos uma relação dessa tabela com as duas tabelas envolvidas, no caso, produto e compra. Essas duas relações serão 1 para n, onde n será a tabela item. Então, vejamos como fica o resultado. Temos agora a tabela item compra, com a sua chave primária, e por conta do relacionamento 1 para n, onde item é o n, nós temos duas chaves estrangeiras, cada uma fazendo relação com uma das tabelas envolvidas, ou seja, o item faz relação a um produto e a uma compra. A mesma relação vai existir entre fornecedor e produto, ou seja, é um relacionamento N para N. Um fornecedor pode fornecer vários produtos e um produto pode ser fornecido por vários fornecedores. Pela regra do N para N, será criada uma terceira tabela fazendo referência às duas tabelas envolvidas. E aplicando a dica que nós já demos aqui, teremos o seguinte resultado. Temos, então, uma tabela fornecimento, com sua chave primária própria e duas chaves estrangeiras, cada uma fazendo referência a uma das tabelas envolvidas. Ou seja, um item de fornecimento faz referência a um produto e a um determinado fornecedor. Vamos falar agora sobre o dicionário de dados. O dicionário de dados é uma documentação que visa detalhar cada tabela, seus atributos e chaves, ou seja, é um complemento ao modelo de dados. A modelagem completa de dados é composta pelo diagrama mais o dicionário de dados. Vejamos um exemplo. Pegando um pedaço do nosso diagrama, temos aqui a tabela cliente e a tabela pedido. A estrutura básica de um dicionário é indicar o nome da tabela, uma breve descrição, quais são suas chaves primárias, quais são suas chaves estrangeiras, quando existirem, e indicar na tabela um detalhamento de cada um dos seus campos, detalhando, inclusive, os campos que são chaves. Nesse caso aqui, nós vamos pegar como exemplo a tabela pedido e vamos colocar nessa estrutura que foi indicada. Temos, então, o seguinte preenchimento. O nome da tabela é pedido, uma breve descrição, armazena dados dos pedidos realizados. Chave primária, nós colocamos aqui o nome do campo que é a chave primária, do jeito que está no diagrama. Chaves estrangeiras, no caso, a tabela pedido tem uma chave estrangeira, que é o campo cliente ID CPF cliente. Temos que colocar o nome do jeito que está no diagrama e, entre parênteses, o nome da tabela para a qual essa chave estrangeira faz referência. Dentro da tabelinha, nós vamos colocar todos os campos em ordem alfabética e para cada campo descrever o tipo do campo, o tamanho do campo, quando for o caso. Nesse caso, você indica tamanho para os campos que são varchar. E uma breve descrição de cada campo. Nesse exemplo, nós temos lá o primeiro campo, cliente ID CPF cliente. É um atributo do tipo varchar, tamanho 11, e ele indica o código do cliente do dono do pedido.
Nós temos data pedido, que é do tipo date e indica a data de realização do pedido, e assim sucessivamente. O papel do dicionário de dados é explicar o máximo possível a modelagem dos dados. Isso vai facilitar muito o trabalho do programador quando o sistema entrar no processo de codificação. Vamos a algumas dicas importantes com relação ao desenvolvimento do nosso trabalho prático. Eu trago aqui para vocês alguns erros recorrentes com relação à modelagem de dados e o dicionário de dados no trabalho prático da nossa disciplina. Por exemplo, nomes de tabelas e atributos com espaço e ou acentos. Nós já vimos que numa ferramenta não se pode colocar espaçamento, nem acentuação, nem cedilha em nomes de atributos ou nomes de tabelas. A ausência de tabelas importantes para o banco de dados do sistema, a ausência de atributos importantes nas tabelas, ou seja, tabelas com atributos faltando. Um dicionário fora de ordem, é necessário que as tabelas estejam ordenadas pelo nome das tabelas. Atributos fora de ordem no dicionário, ou seja, para cada tabelinha descrita, os atributos devem estar ordenados pelo nome. E incoerências entre o diagrama e o dicionário, ou seja, o diagrama diz uma coisa e o dicionário indica outra, com relação a nomes, tipos de dados, chaves, etc. Prestem muita atenção, pois esses itens valem pontos importantes na nota do nosso trabalho. Ficamos por aqui, espero que vocês tenham entendido bastante com relação ao banco de dados, bons estudos e nos vemos na próxima. Tchau!